comissão técnica do Palmeiras conseguiu dar um chilique por nada, uma falta no meio de campo, aí lá você não deu, aqui você deu. Muito fora do tom o que aconteceu ali na expulsão do João Martins no amarelo do Abel Ferreira. No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor, fez o gol, o São Paulo trocou, fez o gol, o outro foi lá e chutou a bandeirinha, porque é bobo, é tonto, chutou a bandeirinha do adversário. Aí teve o gol que foi anulado, tem gente que acha que sim, tem acha que não, e o Palmeiras ganhou no final. Sabe o que aconteceu? O Palmeiras não deu entrevista porque vocês da imprensa iam tumultuar muito. Não é possível, cara, que depois de tudo que aconteceu ontem, e é tudo que o Palmeiras quer, né? Olha lá, tá aí o print do que aconteceu assim que acabou o jogo. Em função das tristes cenas ocorridas após o jogo, a gente vai falar da confusão, potencializadas por uma arbitragem desastrosa, discordo, e para evitar que o clima de hostilidade iniciado de dentro do campo se estenda para fora das 4 linhas, porque a imprensa vai fazer isso, a direção do Palmeiras decidiu que seu treinador e seus atletas não darem entrevistas nesse domingo. Isso não tem o menor cabimento. Acho até que para o Palmeiras isso é trunfo. E respeito, porque tem dado certo. Essa coisa de contra tudo, contra todos, e vocês da imprensa não vão ter que nos aturar, é um dos combustíveis da era vitoriosa do Abel. Agora, ontem, o problema ia aumentar ao dar entrevista. O que foi que o jornalista fez ontem? Renan? Para mim? Bom, Marília, é mais uma vergonha do staff do Palmeiras, de não dar entrevista. Primeiramente, falando do jogo, o Palmeiras, na minha opinião, foi, no geral, foi melhor que o São Paulo, controlou boa parte do jogo, né? O São Paulo, na minha opinião, entrou com 3 zagueiros, esperando que o Palmeiras também, na minha opinião, esperando que o Palmeiras também fosse com 3 zagueiros para espelhar, e não foi o que aconteceu. Então, São Paulo ali, por 25 minutos, quase 30, ficou um pouco perdido na marcação, principalmente os 2 alas. Não sabiam se marcavam lá em cima, se esperavam, e nisso o São Paulo ficou muito recuado. Quando o São Paulo melhorou nesse sentido e conseguiu equilibrar o jogo, o Palmeiras ainda teve mais controle. Porém, as melhores chances do primeiro tempo, na minha opinião, foram do São Paulo. Numa finalização do André Silva, que o Everton defendeu no cantinho, no lado esquerdo dele, e uma com o Patrick, que depois até protagonizou uma cena assustadora, né? Muito preocupante. Espero que esteja tudo bem com ele. Mas daí também ele entrando na diagonal, em profundidade, também perdeu o gol. E no segundo tempo, o Palmeiras consegue fazer um gol logo no começo, e 2 gols, na minha opinião, em 2 falhas, assim... Uma do Moreira, desligado no jogo, ali ele tem que sair em velocidade, com muita velocidade para manter os jogadores em impedimento, e outra do Rafael, que é um goleiro que tem muito perto no São Paulo, mas é uma falha que ali, o último lance do jogo, tem que ter mais atenção, né? O Flaco, a característica principal dele é essa, você não pode dar mole com ele nesse sentido, né? Concordo com a questão do Luciano. Primeiramente, eu acho que os caras têm que ser um pouco mais livres para comemorar gols. Mas dessa forma não é permitido, não faça. É a segunda vez que ele faz e prejudica o time, né? E toma cartão, e logo em seguida ele foi expulso. No outro jogo até não foi expulso, mas ficou fora da volta. Era um jogo de mata-mata, né? Então ontem foi um clássico com todos os ingredientes que se espera de um clássico. Bom futebol dos 2 lados, na minha opinião, né? Cada um com as suas armas, com as suas características e estratégias, né? Mas um bom jogo, na minha opinião, com polêmica de VAR, com combo Luciano, com ambulância em campo, e para finalizar com aquela cena patética de uma briga iniciada por um gandula. A informação que a gente tem é que foi uma briga iniciada, uma confusão ali, iniciada por um gandula. Por um gandula. É inacreditável isso daí. Acreditável. Depois sai jogador no soco. O historiador do Palmeiras tá ali dentro do campo, não sei fazendo o quê. Daí também não se sabe o que ele falou pro Sabino. O Sabino deu um soco nele, sabe? Suco de campeonato brasileiro e de clássico. E para fechar, o Abel, a sua comissão, ninguém foi dar entrevista. Arbitragem desastrosa. Vai me desculpar, mas eu não penso dessa forma. Não penso mesmo que foi uma arbitragem
desastrosa. E te digo mais, tá muito difícil para a arbitragem brasileira ir apitar nesse campo. Porque antes mesmo de começar o jogo, o Palmeiras já deixa esse clima hostil para a arbitragem aí. Quando quarta-feira não vai acontecer, porque é árbitro estrangeiro, é árbitro argentino. Então ele vai lá, apita, pega o avião dele e vai embora. Entendeu? Então não vai ter esse tipo de clima hostil para o árbitro. E também não há esse tipo de reclamação quando a arbitragem é estrangeira. Os árbitros brasileiros, eu concordo que a arbitragem brasileira ela está muito. Tá defasada, tá fraca. Mas também o pessoal não colabora. O Fortaleza foi assaltado contra o Rosário Central na Argentina. Eu não vi ninguém falando nada. Aqui no Brasil, qualquer detalhezinho, fazem um escarcéu, arbitragem desastrosa. Vai me desculpar, mas eu não vi esse tipo de arbitragem ontem. Ô, Marília, a gente está vendo cenas... Eu queria... Fala, por favor. Eu queria só fazer um protesto aqui, fazer uma crítica à Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Eu acho que ela tantas vezes elogiada por nós, por vocês, justamente elogiada pelas atitudes dela, está muito omissa com tudo que está acontecendo no Palmeiras. Passou por ela a decisão de não dar entrevista? Qual a posição dela sobre isso? O clima do Palmeiras, ela passa pano para o Abel toda hora, essa falta de educação do Abel, desse João Martins aí. O que é isso, esse auxiliar? Todo jogo ele está brigando ali. O comportamento no Parque Antártica, muita gente que não tem nada a ver com o jogo. A presidente do Palmeiras tinha se de pronunciar. Ela tão elogiada, ela é uma esperança de uma dirigente nova, na minha opinião, está completamente errada, omissa nessa situação. A gente está vendo cenas da confusão, Casão. Eu vou dar uma informação aqui, né? Então, primeiro, a decisão de... Opa, deu um tilt aqui no meu negócio. A decisão de não dar entrevista, sim, foi um pedido do Abel e sim, foi endossado pela Leila. Achou que isso fazia parte ali do que eles estavam fazendo. Sobre a súmula do Klaus, que relatou aí a confusão, a gente está vendo agora o Sabino com o Fernando Galupo, que é o historiador do Palmeiras, tem nada de estar na abertura da entrada do vestiário depois do jogo. A quantidade de pessoas ontem no campo, de fato, ela foi enorme. Aí a gente está vendo o soco do Nestor no Zé Rafael. Então, essa foi relatada pelo Klaus na súmula e os dois receberam o cartão vermelho depois do jogo ter acabado, porque o Klaus relatou isso. Os gandulas, eu vou dar os nomes aqui: Aguinaldo Silva, Alexandre Martins, Fabiano Santos, Guilherme Gonçalves, Gustavo Amorim, Jacob Klenk, José Leonardo Ferreira, Leonardo Brancato, Marcos Arioli e Lucas Duarte tiveram seus nomes encaminhados ao STJD. O STJD nunca dá para confiar, mas o STJD está propenso a não deixar passar em branco o que aconteceu ontem. Pediu para que o Palmeiras identificasse qual desses senhores que eu dei o nome aqui, porque eles têm o nome dos gandulas que foram, pelo menos, registrados como gandula. A gente não pode ter certeza que todos estavam ali, estavam registrados, mas esses eram os registrados para o jogo de ontem. Qual deles que entrou em confusão com o Rafinha após o jogo? Parece ser o que fica indignado ali, é um que está ao lado da maca, então não dá para saber se ele é gandula ou maqueiro. Um que está do lado da maca, na bandeirinha de escanteio, quando o Luciano faz o gol, chuta a bandeirinha e aí começa, você não chuta aqui, você não chuta lá, e aquela confusão na hora do empate. Esse gandula está muito perto do banco do São Paulo, que é o banco que fica à esquerda do quarto árbitro, e os São Paulinos acusam esse gandula de ter começado a confusão quando o jogo acabou com o gol do Flaco Lopes, praticamente na última bola. Então, o STJD está propenso a pegar a caneta do Klaus e deixar ainda mais vermelha em julgamento que vai acontecer do Zé Rafael, do Nestor, do Luciano, todos que, teoricamente, aumentaram de graça a temperatura do jogo de fase de campeonato de pontos corridos. Casão, queria te perguntar uma coisa. Você concorda com a tese de que isso só ajuda o Palmeiras? E é por isso que a Leila passa tanto pano? Que isso é um dos ingredientes que contam o sucesso do Abel, esse contra tudo e contra todos, os nossos, dentro da nossa casa, a gente não tem que falar, a gente tem que cuidar daqui, porque isso me parece que, até certo ponto, como você falou do Renato, é ok, acho que pode ser um doping positivo, mas
também já passou da conta, entendeu? É uma coisa patética isso aí. O historiador tirar satisfação com o menino que jogou o primeiro clássico dele no Allianz Parque, o outro que o maqueiro que vai falar com o Luciano, que é um tonto, mas, sabe, não tem cabimento isso aí. Não, então, vamos começar por partes, assim. Gandulas. Os caras são adultos, né? Pelo menos das imagens que eu vi no jogo, tudo cara grandão. Bem adultos, tudo né? cara Bem adultos. Cara, na minha época, o Gandula era jogador do juvenil dos times, sabe? Eu fui Gandula, Casão. Então, eu fui Gandula no São Paulo. Garotos que faziam de tudo para ficar ali perto dos jogadores, dos ídolos. Nunca vi nenhum garoto de time nenhum, de Gandula, de time nenhum, arrumar confusão com ninguém. Mas aí você coloca adulto para ser Gandula. Primeiro, cara, porra, cara, se eu tivesse 30, 40 anos, eu não ia ser Gandula, né? Bermudinha, eu lá pegando bola para jogar para dentro do campo. Cara, claro, deixa a garotada fazer isso, né? Então, começa por aí. Os gandulas fazem parte da confusão hoje em dia. Já faz um tempo, né? Não é hoje. Mas os gandulas são provocadores, porque são adultos. Então, já começa por aí. Segunda parte. Eu posso comparar um pouquinho a atitude do Palmeiras quando joga no Allianz Parque, quando tem esse tipo de entrevistas e tal. Não sei se vocês acompanharam, mas teve um time na NBA, que era o Detroit Pistons. Eles eram bad boys. Eles eram odiados por todos os outros times. Eles ganharam 2 títulos seguidos. Mas nenhum outro time gostava dos caras, porque no caso deles, eles jogavam pesado, né? Eram os bad boys do Detroit Pistons e tal. O Palmeiras, ele faz um papel de bad boy quando joga no Allianz Parque. No Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, essas coisas. Como foi nesse sábado aí. Então, você não ir dar entrevista, o Abel pedir para não dar entrevista, a presidente assinar o recibo de não dar entrevista, fica assim, provoca mesmo aquela situação que eles querem que aconteça, que é nós contra todos, né? Todos são contra nós, mas na realidade, o comportamento que o Palmeiras tem em alguns momentos é que deixa todos distantes deles, não é contra, deixa distante, né? Porque ontem, na partida, o Abel tinha que falar, os jogadores tinham que falar, todo mundo tinha que falar. Porque o que aconteceu ali, quem pode explicar? Quem deveria dar a explicação para aquilo que aconteceu dentro do campo? São os caras que estavam dentro do campo, né? Quem que vai explicar? Quem que vai explicar? Você é expulso. O Luciano foi lá, tomou um amarelo besta. De pular com o pé na bandeirinha. Besta. Depois foi obrigado a fazer uma falta, porque o Felipe Anderson ia para dentro da área, sozinho, ia poder fazer a jogada. Foi obrigado a fazer a falta. Tomou o vermelho. Ele tem que dar entrevista, pô. Porque ele fez o gol, ele foi protagonista no jogo. Ele fez o gol, comemorou e tomou o amarelo e foi expulso. Deixou o São Paulo com 10. Talvez não tenha tido interferência, o Flávio Lopes fez o gol, porque o Rafael saiu mal do gol pra cacete, deixou o gol livre, que só foi o Flaco ganhar de cabeça. Ele não precisou nem cabecear, nem com força, nem com nada. Só foi jogar pro meio da área, a bola foi quicando no meio do gol, porque o Rafael saiu mal. Mas deixou o São Paulo com 10. Não tem que dar entrevista? Fala pra mim. O Luciano não tinha que dar entrevista ontem? É um jogador que tinha que dar entrevista. Os protagonistas do evento, do jogo, cara. Sabe que nesse caso, Casão, até o técnico, que não era o técnico, né, o auxiliar do Zubeldia, tinha que explicar. Porque essa expulsão do Luciano, que é além de uma falta de educação, uma imbecilidade o que ele fez, né, uma falta de respeito com o time dos outros, tem assinatura do Zubeldia. Quando ele tomou cartão contra o Atlético Goianiense lá, o que o Zubeldia falou? Não, o Luciano que eu quero é esse Luciano. Sim, exatamente. Para ele se defender dos cartões dele, ele falou: o Luciano que eu gosto é esse Luciano. Se não fizer isso, não é o Luciano. Aí o Luciano, não joga o próximo. Então, o Luciano é um cara aguerrido. O Luciano reclama pra caramba, o Luciano simula falta, ele se joga, ele deixa o jogo tenso. É o estilo do Luciano. É um jogador que deixa o jogo tenso. Isso daí não dá pra você tirar dele. Agora, você não pode tomar cartão amarelo comemorando o gol e deixar seu time com 10 depois, porque você vai fazer uma falta. Aí tem que dar entrevista. Luciano tem que dar entrevista. O Abel tem que dar entrevista. Todos os responsáveis ali. Alguém tem que explicar o que aconteceu. Por onde começou? Né? Por onde começou? Eu vi o Wellington Rato dando entrevista. O Wellington Rato, eu vi dando uma entrevista. Ele falou que... O Lucas também. Caramba. Hã?
Oi? O Lucas também Então, deu sempre os mesmos. Mas o Mas Wellington eu nunca achei viu nada, legal. né? O Wellington eu achei legal porque ele falou, cara, a gente mora tudo do lado do outro, a gente se conta por aí, supermercado e tal, aí a gente vem no jogo aqui, os caras ficam provocando. Aí eu quero entrar num detalhe. Eu já falei há muito tempo que eu acho absurdo jogador fazer papel de torcedor. Que é, você ganha e vai tirar o sarro do cara que perdeu. Ou você faz o gol, você vai tirar o sarro do cara que tomou o gol. Isso não faz parte. Você tá tenso, você tá jogando, cara. Você acabou de tomar um gol, acabou o jogo, seu time perdeu, o cara vai dar risada na minha cara. O cara vai passar rindo e tirando uma onda com a minha cara. Isso aí vem acontecendo no futebol há muito tempo. Há muito tempo. A rivalidade, por exemplo, de Flamengo e Palmeiras, que ferveu nos anos anteriores aí, não foi só porque um ganhava o título, o outro ganhava o título. Não, é porque um ganhava um título e cantava a musiquinha do outro que não tinha nada a ver com a história. E o outro ganhava o título no outro ano, cantava a musiquinha provocando o outro que não tinha nada a ver com a história. Isso daí passa para o torcedor e o jogo fica tenso. Hoje em dia, eu posso estar enganado. O Bodão, que é mais jornalista, antigo, pode dizer, hoje em dia, na minha visão, tem menos rivalidade e mais inimizade do que numa partida de futebol do que era antigamente. Antigamente era rival. Você jogava com o Palmeiras, era rival. Pá, jogava, jogo duro, tal. De vez em quando saía confusão, mas não era porque tirava sarro de ninguém, é porque o jogo estava pesado e tal. Hoje em dia, os caras ficam arrumando inimizade. E não eles. Eles se provocam e quem fica inimigo são os torcedores. Aí a violência do campo passa para fora e às vezes de fora passa para dentro. Né? Então eu sou contra todo tipo de provocação. Eu sou a favor de você falar coisas, postar com o cara, tirar uma onda com o cara, sabe? Um cara que você é próximo. Não, mas não provocar a hora que você faz o gol, não cantar musiquinha quando você é campeão, o outro time não foi nem contra o outro time está jogando em outro lugar, você cantando musiquinha para tirar um sarro do outro cara. Isso eu acho que está fervendo no futebol. E assim, eu estou falando do futebol porque sobre o assunto é esse. Mas a sociedade brasileira está assim. Está fervendo. Tudo é inimigo. Você não é mais rival de ninguém. As pessoas te acham inimigo. Você fala uma coisa. Se eu falo uma coisa que um cara pensa diferente, ele não vai falar, eu não concordo com ele, meu pensamento. Não, o cara vai me atacar porque ele acha que ele não concorda comigo. Entendeu? Então é isso que vem acontecendo. E no futebol está assim também. Qual